Bom dia, boa tarde, boa noite, queridinhos. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Dando continuidade à nossa unidade, então, tipos de reprodução, né? A gente comenta agora um pouquinho sobre a reprodução sexuada, que é aquele processo onde tem troca de gametas, né, masculinos e femininos, para geração de um ou mais indivíduos da mesma espécie, tá? E esse tipo de reprodução acontece em muitos seres vivos, incluindo os seres humanos, incluindo as plantas. E esses indivíduos que nascem dessa reprodução são semelhantes aos seus pais, tá? Mas não chegam a ser idênticos a eles. Nós temos uma grande vantagem evolutiva quanto ao tipo de reprodução, né? Quanto a esse tipo de troca gamética, que é principalmente a nossa diversidade genética, tá? Os indivíduos, eles garantem mais genes que são segregados para gerações futuras. Então você tem uma diversidade maior, você tem um, um aumento maior na variabilidade genética daquela população. E você tendo um aumento nessa variabilidade genética, você tem uma chance maior de sobreviver ao meio ambiente onde você vive, né? Ou sobreviver às adversidades daquele ambiente onde você vive. Então, mesmo os organismos que fazem reprodução assexuada, muitos contam com a reprodução sexuada em algum momento da sua existência, tá? Mas isso não se aplica, claro, a 100% dos organismos que fazem a reprodução assexuada. Então você tem como apontamento positivo essa grande diversidade genética, né, que é muito importante para a subsistência da espécie, para que essa espécie se prevaleça no ambiente onde ela vive. Então sempre agregando essas mudanças que ocorrem, características genéticas, mutações que vão ocorrer nesse organismo. Isso é muito importante porque você tem as pressões do meio ambiente. Olha, por exemplo, que a gente passa agora por essa época de pandemia. Nós temos indivíduos que são mais adaptados a essas adversidades dos vírus e temos indivíduos que são mais sensíveis. Esses indivíduos mais sensíveis são os que o vírus ataca com uma força maior, né, e comumente acaba indo parar no hospital, numa UTI com ventilação mecânica ou afim. E os indivíduos mais resistentes, ou por ter um sistema imunológico melhor, ou que você não tenha um ataque tão agressivo do Covid-19, desse tipo viral, né, são aqueles indivíduos que nós chamamos de assintomáticos. E isso aí se adquire por uma variabilidade genética boa, uma boa característica genética, fatores como alimentação, que são agregados em como esse indivíduo vive, né, no meio ambiente onde ele se desenvolve. Então tudo isso acaba sendo um pacote, um conjunto que agrega informação para essa espécie, tá? E isso ocorre assim, tem desvantagens? Tem, porque você demanda de um gasto energético maior, tá? E também um maior tempo para a realização do processo de fecundação e desenvolvimento desse novo indivíduo, tá? Que diminui o tempo de realizar outras atividades vitais para o organismo para se dedicar à fecundação, né? Então, e durante essa troca gamética que ocorre, muitos organismos acabam ficando mais expostos aos predadores. E isso acaba sendo ruim, serve como pressão negativa para essa espécie aí, essa capacidade deles ficarem mais expostos, né? Porque eles podem ser predados numa quantificação maior, tá? Quanto à classificação da reprodução sexuada, nós temos, né, tipos diferentes também, né? Quanto ao sexo, se ele é monóico ou se é dioico, quanto à fecundação, se ela é interna ou é externa, quanto ao desenvolvimento, se é interno ou externo, né? No caso, por exemplo, da galinha, ela bota o ovo, é desenvolvimento externo.
No caso dos mamíferos, né, você tem desenvolvimento interno dentro do útero materno, né? E quanto ao desenvolvimento, se é direto ou indireto. Então, nos animais, incluindo os seres humanos, né, a reprodução envolve um processo que é chamado de meiose, tá? Ou seja, dividir aquela carga da célula ao meio. Então, isso envolve, esse processo acaba envolvendo porque é o seguinte: você, como indivíduo completo, formado, você traz a carga genética dos seus pais, tá? Ou seja, você é formado por 46 cromossomos, que dão todas as características do seu corpo, toda a sua organização celular e as características que você tem. Quando ocorre a formação dos gametas, os espermatozoides ou os óvulos, essas células são divididas ao meio, cada uma com 23 cromossomos, justamente para que ocorra essa mistura, essa variabilidade genética. Então você vai ter a junção de um espermatozoide com um óvulo e você vai ter uma carga genética nova de 46 cromossomos, ou seja, tudo aquilo lá é jogado num balaio e ocorre a formação do indivíduo novo, tá? Em casos raros, por exemplo, no caso das minhocas, os dois gametas são produzidos pelo mesmo indivíduo, tá? Que pode causar o processo de autofecundação. Mas isso não é interessante para a minhoca também. Ela precisa, é bom para ela fazer a fecundação cruzada, né? As minhocas são hermafroditas, elas possuem os dois sexos. E é interessante para elas fazer a fecundação cruzada, fazer essa troca gamética entre as minhocas, tá? Justamente para melhorar a variabilidade genética e a capacidade dela de sobreviver ao meio, tá? Os espermatozoides são as células que são produzidas por indivíduos do sexo masculino e são muito menores que os óvulos, tá? Os óvulos são maiores e a estrutura deles permite o máximo de eficiência durante o deslocamento até encontrar o óvulo e fazer a fecundação, né? Por isso eles dispõem de uma cauda muito longa, justamente para facilitar, né, essa movimentação. Apesar assim que dentro dos seres vivos a maioria dos espermatozoides possuem cauda, né, algumas espécies produzem essas células sem esse flagelo, sem essa cauda, que um exemplo é o espermatozoide dos nematódios, né, ou dos vermes, comumente dito, né, a famosa lombriga. Os espermatozoides da lombriga, ela não possui flagelo, então são células menores, mas sem esse flagelo para movimentação. E o óvulo, que são muitos maiores, né, que os espermatozoides, e são células imóveis, tá, que são produzidas pelos indivíduos do sexo feminino dentro do óculo, que em sua maioria possui uma substância nutritiva de reserva, né, que é chamado de vitelo, e que serve para o desenvolvimento do embrião, caso haja uma fecundação com o espermatozoide. Então, se tu pegar um ovo da galinha, tu quebrar ele, você tem lá a parte amarela, né, a gema, seria onde o embrião se desenvolveria. Ele se desenvolveria por aquele aglomerado, por aquela parte celular ali. E a parte branca clara seria o vitelo, que seria o que ele iria utilizar para se nutrir, crescer e se desenvolver até ele conseguir sair da casca. Quanto a isso, nós temos também algumas diferenças dos ovos, né, desses óvulos, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, mas eles acabam se separando, né? Nos ovos, por exemplo, oligolécito, que possuem pouco vitelo distribuído, né, pelo ovo, e quando é fecundado origina uma mórula. O nome mórula é dado para um aglomero de células, tá? Que é parecido com uma mora. Então, por isso foi dado o nome mórula para essa célula aí que está em constante divisão. Ainda nós temos os ovos alécitos, né? Que são aqueles ovos praticamente sem vitelo nenhum. Também produz mórula com blastômeros, tá? Com tamanhos aproximadamente iguais. Muito comum esse tipo de óvulo nos mamíferos, né? Pois os mamíferos eles são nutridos pelo cordão umbilical, então ele não tem essa necessidade dessa presença do vitelo para nutrição. Os ovos heterolécito, que apresentam uma quantidade intermediária de vitelo. Os ovos telolécito, né, que tem
uma enorme quantidade de vitelo, né, uma gota formada pelo núcleo e o citoplasma que vai se formar ali naquele embrião. Os ovos centrolestos, né, que o vitelo ocupa uma região central da célula e não se divide. Então tudo isso com essa separação dos óvulos, que a gente vai ver cada um bem exemplificado depois, tá? Para ficar bem esclarecido para vocês. Lembrem sempre, assim, tá com dúvida, anota lá para a gente tirar as dúvidas na aula ao vivo, né? Então, como o processo de fecundação são liberados cerca de 300 milhões de espermatozoides que são liberados, né, na tuba uterina. Aproximadamente 200 milhões desses espermatozoides atingem essa tuba uterina e apenas um fecunda o óvulo, tá? Só que essa grande quantidade, essa produção grande que existe de espermatozoide, justamente é para conferir a grande capacidade de fecundação, né? Para garantir que ocorra a fecundação. Então ocorre uma verdadeira corrida, tá? E que tem uma corrida com obstáculos. Alguns se perdem, outros não conseguem chegar. Então, dentro desse meio, quando ocorre a fecundação, o ovário acaba liberando o ovócito, né? E ele está envolto por uma zona chamada de zona pelúcida. E ali vai ocorrer, né? Para ocorrer a fecundação, o espermatozoide ele precisa perfurar essa zona pelúcida aí para conseguir fazer a fecundação e impedir a entrada de outros espermatozoides, porque a partir do momento que ele fecunda é produzida uma proteína que impede que outros espermatozoides entrem, né? A partir daí o espermatozoide fornece o seu núcleo, que é aquela metade da carga genética que a gente viu lá atrás lá. As mitocôndrias acabam se desintegrando, né, que formam a cauda do espermatozoide, acabam sendo soltas ali e só entra no ovócito o núcleo do espermatozoide, né, que vai se juntar com o núcleo do ovócito, tá fazendo com que ocorra o surgimento de uma nova vida. Mas aí assim, a parte mitocondrial, que é responsável pela produção de energia nos seres vivos, ele sempre vem de origem materna, tá? Porque como a parte mitocondrial nos espermatozoides se perde quando ocorre a fecundação, só resta a parte materna. Então ela que se divide e acaba se reproduzindo para produzir energia quando aquele indivíduo tiver um tamanho normal, né? E aí nós temos, né, as formas especiais, né, de reprodução dentro desse meio, que entra a nossa partenogênese, né, que é a formação de um organismo a partir de um óvulo não fecundado, né, sem a participação do gameta masculino, que ocorre em formigas, abelhas, nas salamandras, lagartos no Peru. Então ocorre assim a formação do indivíduo sem que haja fecundação. Isso é chamado partenogênese, tá? A metagênese, que organismos apresentam um ciclo de vida com reprodução assexuada e sexuada de forma alternada, que é o caso das águas-vivas, né? E podem ocorrer casos de poliembrionia, que é aquela formação de 2 ou mais indivíduos num único óvulo, né? Os chamados gêmeos idênticos, né? Que se desenvolvem dentro da mesma placenta, se desenvolveram do mesmo óvulo, do mesmo espermatozoide, e são os clones, né? E são obrigatoriamente do mesmo sexo, tá? São chamados de univitelíneos. Eles se desenvolvem na mesma placenta, pelo mesmo óvulo, pelo mesmo espermatozoide. Então, obrigatoriamente, eles têm que ser sempre do mesmo sexo. E temos os casos que a gente chama de poliovulação, que os indivíduos liberam 2 ou mais óvulos, né? Que são fecundados por espermatozoides diferentes, que ocorre nos mamíferos, por exemplo, nos gatos, nos cachorros, que tem vários filhotinhos, né? E esses filhotinhos todos são fecundados por diferentes espermatozoides, tá? E descendem assim de um patrimônio genético bem distinto, né? Podem ser de sexo igual, podem ter sexo diferente, e são o que a gente chama de bivitelíneos, porque se desenvolvem em placentas bem distintas, né? Cada um na sua placenta, sem que ocorra o envolvimento da outra placenta naquele meio.
Tranquilo, pessoal? Então, segue o material em anexo, né? Qualquer dúvida, anotem para a gente esclarecer na aula ao vivo. Beleza? Fiquem bem então, fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima aula.